Olá, Elivaldo, bom dia. Muito bom dia, Gorete, tudo tranquilo? Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Pois é, a gente tem muito o que conversar hoje. A gente vai começar, na verdade, por um assunto que tem movimentado, né, Elivaldo, bastante a cena política aqui, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, que é a possibilidade de mudança aí, de redução e até de ganho na bancada federal por causa do censo demográfico. É verdade, Gorete, o censo tem provocado essa situação. Os números já foram apresentados, estão sendo consolidados e pode implicar em alterações nas representações dos estados na Câmara Federal. O critério é a população. A Constituição de 1988, definiu assim, um piso e um teto. A bancada mínima, 8 parlamentares e a máxima 70. Porque se fosse levar em conta a população, a mínima talvez caísse para 5 e a máxima, São Paulo, fosse até para mais de 100 parlamentares. O desequilíbrio seria muito grande. Muito grande. Então, eu imagino que os legisladores levaram em conta esse critério. Olha, vamos deixar os estados com a população mais reduzida, com o mínimo de 8 parlamentares e o maior de todos, quase um país, São Paulo, chegando ao teto de 70 deputados. Agora, com essa mudança, alguns ganham, outros perdem, a não ser, Gorete, que o próprio Congresso trate de mudar as regras, mudar a legislação ou façam algum acordo, como já aconteceu em 2010, quando essa situação voltou ao Congresso e quase por pouco o Piauí não perderia 2 cadeiras na Câmara Federal. Agora, com a regra de hoje, com base nos dados do censo de 2023, apurado agora em 2023, 7 estados ganham parlamentares e 7 perdem. Nós colocamos ali a situação que fica dessa forma. Quem reduz bancada? Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, Gorete. Agora, aumentam, quer dizer, uns perdem, mas aí a situação migra para outros. Santa Catarina, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Ceará, Goiás e Mato Grosso. Amazonas que já ganhava também lá em 2010. Agora ninguém quer perder, né, Elivaldo? O problema é esse. Por exemplo, teria redução de 2 deputados. De 2 deputados. Veja que há estados no norte, como Roraima, Amapá, que a população é muito pequena. Então, eu lembro que em 2010 existiu quase que um acordo assim informal, mas acabou valendo. Então, é o seguinte, se cair esses estados que diminuírem de 10, por exemplo, para 8, então quem tem lá uma população ainda mais reduzida passaria para 6. Aí piora ainda a situação. O fato é que essa matéria é um dado, não tem o que contestar, pode até ser contestado judicialmente, mas é um dado real, feito por uma instituição oficial, que é o IBGE. Então, vai ser difícil reverter essa situação com base nesse novo levantamento de população brasileira e repercutindo no Congresso Nacional. A última vez, o Piauí saltou de 8 para 10 deputados na eleição de 1982. Até 1978, o Piauí tinha apenas 8 deputados federais. E a gente continua aqui com o ponto de vista, né, Elivaldo? Porque outro assunto também bastante discutido é a reforma ministerial, né? Inclusive com cargos, pastas cruciais que podem ter nomes importantes saindo, como o próprio ministro Wellington Dias, né? É verdade, Gorete, isso não é assunto assim de história de ouvir falar, vai além da especulação. E, aliás, você tocou nesse assunto, Gorete, hoje é o chamado, esse tema está na ordem do dia do Palácio do Planalto. Tanto na ordem do dia que hoje será motivo de um encontro do presidente Lula com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Ele que está trabalhando exatamente esse entendimento com os partidos do Centrão, principalmente o Progressistas e o Republicanos. Sim. Então, são vários ministérios que estão aí sendo comentados, falados sobre possíveis mudanças. O Ministério do Vice-Presidente Geraldo Alckmin, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério da Ciência e Tecnologia com Luciana Santos, que é do PCdoB, Geraldo Alckmin do PSB, Márcio França do Ministério dos Portos também, do PSB. O próprio Ministério da Saúde também. Nízia Andrade, que é do Ministério da Saúde, ela é uma técnica, o presidente Lula já tentou blindá-la, mas não existe em cargo público essa história de blindar função. Se nem o cargo do presidente é blindado, que foi eleito, então pode cair. Então, é por isso que ele está nesse esforço todo, exatamente para permitir a governabilidade. E o presidente Lula sabe bem como funciona isso, porque experimentou desde o primeiro governo. Lá em 2003, demorou
pouco mais de um ano para fazer a primeira reforma ministerial e tirou pessoas muito próximas a ele, como, por exemplo, Olívio Dutra, um petista raiz lá do Rio Grande do Sul, que saiu do Ministério das Cidades para entrar uma indicação do PP. Na época não era Progressistas, era Partido Progressista, PP. Tirou José Graziano, do combate à fome, e botou lá um indicado do PMDB na época, que antes tinha um P, para exatamente garantir a governabilidade. O MDB, na época, era o Centrão hoje, era o Partido da Governabilidade. Então, esse tema que já está na mesa do presidente da República para exatamente promover essas mudanças. Aí, o ministro piauiense, senador Wellington Dias, ele pode cair? Pode, tranquilo. Está no rol. O Centrão, ele mira grandes pastas, e nessas grandes pastas estão saúde, integração nacional e desenvolvimento social. Se isso ocorrer, é possível que alterações sejam feitas, envolvendo até o senador piauiense Wellington Dias, que enfrenta duas situações que ele precisa debelar. Primeiro, a sede do Centrão pelo cargo que ele ocupa. E segundo, esse eu acho até mais grave, Gorete, é uma fritura no Palácio do Planalto que o Wellington Dias vem enfrentando atualmente. Essa aí é muito mais complicada, né? Aliados, né? E você sabe que fritura no entorno do presidente, a gordura é infinitamente mais quente. É rapidinho isso acontece. Então, ele enfrenta essa situação hoje no comando do Ministério do Desenvolvimento Social, apesar de um desempenho reconhecido até em pesquisas pelos resultados, mas ele está, sim, no alvo de uma possível reforma ministerial, Gorete. Inclusive, com possibilidade de mudanças na Caixa Econômica. Ontem a Sávia trouxe essa informação importante, que pode contemplar Margarete Coelho, que é suplente de deputada federal, e é do Progressistas e muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Pois é, aí olhando isso, até porque o presidente ele não abre mão de cargos que ele colocou mulheres, por exemplo, de reduzir essa representatividade no Palácio. Né? Isso aí envolve 3 mulheres. Na Caixa é uma mulher na presidência hoje, tem a ministra Luciana Santos e a ministra Nízia também da Saúde, então ele está muito preocupado também com essa cota feminina em relação à composição das planas dos ministérios. Pois é, aqui continua essa intensa, né, movimentação já preparando para as eleições do próximo ano, Elivaldo. E o PT, se articulando de forma ainda mais intensa, tem um seminário vindo por aí. O que pretende, na verdade, o diretor estadual com isso? Eu até pensei, será que o PT vai querer antecipar essa disputa interna já nesse seminário de sexta-feira? Nada disso. Eu conversei ontem com o presidente do Diretório Estadual do PT, o ex-deputado João de Deus Souza, informou que esse seminário, eu diria assim, Gorete, é uma espécie de largada. É o PT em campo para discutir a eleição municipal no estado do Piauí. Aí entra em campo também o governador Rafael Fonteles, que vai participar do evento, o senador Wellington Dias e ministro Wellington Dias, que vai participar do evento, a ex-governadora Regina Souza, enfim, os petistas de tradição, de importância política, dirigentes partidários, pré-candidatos, deputados, enfim, será um mutirão político do PT para começar a se ter uma ideia do que o partido pretende nas eleições do ano que vem. Eu soube que o PT prepara 120 candidaturas majoritárias, ou seja, 120 candidaturas a prefeituras no Piauí das 224, ou seja, quase... Metade, praticamente. A metade do estado, para disputar com candidaturas próprias, né, Gorete? Então, essa é uma meta interessante. E o outro cuidado é com Teresina, é um cuidado também, porque há uma disputa muito acirrada no PT, mas a ideia é exatamente o que o escolhido possa representar efetivamente a sigla, garantindo a sua unidade. O PT que elegeu em 2020 31 prefeitos, mas com esse movimento de filiações, Gorete, já está com 43 prefeitos e pretende chegar no mínimo a 60 gestores na eleição do ano que vem. Dobrar. Uma meta tão ousada dessa, é preciso, de fato, muito planejamento. Então, tem razão aí a preocupação do presidente João de Deus para promover esse encontro, que vai ser na sexta e no sábado, aqui em Teresina. É isso? É isso, Gorete. Elivaldo, muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã. Seguramente, Gorete. Um bom dia, até amanhã.